Então o objetivo do curso é repetir as frases que está sendo tocada. Eu dou sugestões de várias frases, toco elas lentamente, depois no andamento normal. Vocês vão fazer isso das duas formas. Depois vocês vão usar o mesmo playback, vocês vão tentar criar suas próprias frases baseado nas frases que você repetiu, ok? Como na fala. Para criar suas próprias frases, vocês precisam de ferramentas musicais e ferramentas relevantes. E o grande fundamento desse curso é desenvolver a improvisação através da imitação. Mas não a imitação como um papagaio. É muito importante a gente entender a improvisação como uma linguagem falada. A gente se comunica de uma maneira fluente e de uma maneira natural. A improvisação tem que ser do mesmo jeito. Ela começa com repetições, pequenas frases, e aos poucos você começa a juntar uma frase com a outra. Com o passar do tempo, nós começamos a solar de uma maneira mais natural, de uma maneira mais fluente. Então eu vou ficar fazendo algumas vezes a frase principal, depois eu vou começar a criar algumas frases partindo dos elementos que contém essa frase principal. Mais uma vez. Agora eu vou começar a criar as minhas. Estou usando sempre a mesma figura rítmica. Sempre entrando pela nó do arpejo como na frase principal, né? Frase principal.
Dentro desse universo de estudar, talvez seja um dos mais importantes, que é ouvir os grandes heróis e repetir e tocar junto. Mas existem outros fatores. Existe o fator técnica, existe o fator repetição, existe o fator disciplina, tocar todos os dias, tocar em grupo, isso também ajuda a tocar melhor. Todo improvisador é importante, na hora de tirar uma frase, fazer uma análise da frase, ver o que está acontecendo, entender os fragmentos motívicos da frase para você conseguir desenvolver as suas próprias ideias. Senão você vai ser um robô e vai simplesmente ser um papagaio, tocar aquela frase e vai ficar tocando frase de todo mundo e você nunca vai ter uma personalidade, vai ter o seu próprio som. A finalidade do exercício é entender o contexto, entender o aspecto rítmico, entender quais são as escalas que estão sendo usadas, as dissonâncias, os arpejos, a ideia musical e aplicar essa ideia nas nossas músicas. Então, só o fato de a gente inverter ou tocar em outra velocidade ou tocar com ritmos diferentes já muda totalmente a frase. É muito comum nas frases do bebop esse ritmo linear, que é as colcheias, né, constantes, ou as semicolcheias, ou tercinas, mas normalmente se repete muito, do começo ao final da frase, essa mesma célula rítmica, que é colcheia ou semicolcheia. Logo no primeiro compasso, a gente pode observar que existe aproximações cromáticas. Então, no acorde de Ré menor, segundo grau, a frase ela começa da tônica e a sétima. Mas quando ela vai para Si, que é a sexta do acorde, já rola uma aproximação cromática aqui. Ó. Então, o exercício que eu gostaria de propor com essa frase é o seguinte. Vocês vão fazer um chorus dessa frase do jeito que ela está escrito aí, tocando junto, e o segundo chorus você vai fazer livre, vai improvisar do seu jeito. Mas eu gostaria que você respeitasse alguns aspectos dessa frase, que é a parte rítmica. Agora livre. Livre.